Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar os 5 estágios para a mudança. Eles vão nos ajudar a nos perceber nesse processo de mudança, ajudar a gente a perceber em que pé nós estamos. É muito gostoso quando a gente faz uma caminhada e a gente sabe o ponto final dessa caminhada. Parece que saber o lugar para onde a gente está indo traz uma tranquilidade, né? Traz uma segurança, traz uma paz. E a gente vai saber hoje para onde a gente está indo, a gente já sabe, né? Nosso foco é o alto. Mas a gente vai saber hoje em que pé que a gente está nessa evolução. É como que está o meu processo, em que degrau eu ainda estou estacionada, onde que eu preciso sair, para onde eu preciso seguir. Então, a gente vai estudar os cinco estágios para a mudança. Esse nome me complica na minha língua. Mas, os 5 estágios para a mudança. Então, a gente vai partir do primeiro estágio. Como eu coloquei ali no anúncio da nossa aula, né? A gente precisa ter essa consciência, para essa consciência nos motivar, né? É necessário a gente saber a nossa referência. Referência é algo extremamente importante. Por exemplo, não conheço... Vamos imaginar que eu não conheço Alegrete, que é a cidade onde mora Ricardo Leal, aqui que está atrás da faculdade, da Alma, né? Nossa equipe. Eu não conheço Alegrete, vamos imaginar que eu não conheço, mas eu vou lá visitar o Ricardo. Chego em Alegrete, fico perdida em Alegrete, ligo para ele, Ricardo, estou perdida. Eu não sei, eu estou perdida, eu preciso ir para tua casa, eu já estou aqui, mas eu não sei onde eu estou. Aí, no telefone, ele me pergunta, olha ao teu redor e me dá uma referência de onde você está. Aí eu olho ao redor, por acaso tem uma lojas americanas lá. Aí eu falo, estou na loja americana, minha referência é a loja americana. Então, é muito mais fácil ele me encontrar, é muito mais fácil eu saber ir para a casa dele também daquela referência. A gente precisa ter esse referencial na vida, em todas as coisas que a gente faz. Sempre que a gente traça um objetivo para a gente alcançar, a gente precisa ter esse referencial lá na frente. Eu preciso entender o que me ajuda a chegar nesse referencial. Se você vai fazer um bolo de chocolate, qual que é o teu referencial? Farinha, leite, manteiga. Então, você vai para o supermercado, você precisa comprar os ingredientes. Só que daí você entra no bloco ali de produto de limpeza. Produto de limpeza é bom? Gente, muito bom. Só que produto de limpeza te ajuda no bolo de chocolate? Não. Então, quer dizer que naquela direção não é legal. A direção dos produtos de limpeza não é onde você tem que estar, porque você quer bolo de chocolate. Então, a tua direção é ali onde você vai encontrar farinha, né? Então, isso é muito importante, porque a gente fala assim, isso é bom, isso não é bom, isso é ruim, isso não sei o quê. Não existe isso. Existe o meu referencial, existe aquilo que eu tracei. Para aquilo que eu tracei, farinha é bom, produto de limpeza não. Se eu estivesse traçando uma faxina, meu objetivo seria uma faxina, então farinha não ia me ajudar, ia piorar a situação, né? Ia me ajudar, então, aquela gôndola lá de produto de limpeza. Então, a gente precisa ter um referencial para onde a gente está indo, e isso a gente já tem, nosso referencial é ir para casa. Né? Nosso referencial é evoluir, nosso referencial é expandir a nossa consciência, o referencial é tornar o nosso corpo mental fortalecido para ele nos dar capacidade para a gente lutar e vencer toda e qualquer situação na nossa vida, porque isso já é nosso, já vem para nós, isso já está no pacote, só que eu preciso saber usar para eu poder ter isso a meu favor, né? Então, esse é o nosso foco, é para essa direção que a gente quer ir. Então, a gente precisa saber agora em que pé desse processo que a gente está. Se a gente vai precisar ajustar o caminho para a direita ou para a esquerda, se a gente vai precisar continuar à frente, a gente vai entender isso hoje. Então, o primeiro estágio para a mudança é a gente perceber se a gente não está estacionado no estágio da dormência. O que é o estágio da dormência? O estágio da dormência é o estágio onde todo mundo nasce na Terra. Você nasceu na Terra, então você nasceu aqui, nesse estágio da dormência. Quando eu digo estágio da dormência, eu estou dizendo do estágio inconsciente, totalmente inconsciente. A gente nasce inconsciente, a gente nasce adormecido, a gente nasce dormindo. E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente precisa acordar nesse processo.
Se a gente não acorda nesse processo, a gente vai querer comprar farinha na gôndola de produto de higiene. E não vai ter, daí a gente vai ter os problemas na vida, porque vai faltar farinha, né? Então, a gente já nasce, todo mundo nasce, tá? Esse estágio de dormência, todo mundo nasce nesse estágio de dormência. Agora, será que eu ainda estou nesse estágio? Será que eu não saí desse estágio? Vamos entender, então, qual que é o comportamento das pessoas, né, que estão... E, gente, essa aula rendeu mais um e-book. Vamos ver se eu boto ele na prática para mandar para vocês, né? Vamos ver, então, qual que é o comportamento de quem está nesse primeiro estágio de dormência. O homem nasce no adormecimento. À medida que se desenvolve, ele vai se identificando com o veículo, que é aquilo que a gente já estudou, gente. O que é se identificar com o veículo? Achar que eu sou só esse corpo. Achar que a vida é só aqui. Achar que eu tenho que fazer o que eu preciso fazer aqui porque morri e acabou. Achar que o meu tempo é só o tempo que eu permanecer viva nessa matéria física que eu tenho. Então, se eu ainda acho que o meu tempo é só aqui e agora, que morri e acabei, que eu sou essa figura aqui que eu vejo no espelho, eu sou, tá? Essa figura que eu vejo no espelho, se eu acho isso, então eu ainda permaneço nesse estágio de dormência, eu ainda não despertei nesse estágio. Então, tudo que eu faço, que eu acho que não faz parte desse estágio, é puro engano meu ainda, né? Lê do engano. Então, eu preciso ter essa consciência. Opa, peraí, eu já sei. Não, a vida não acaba aqui. A vida é uma só que esse pedacinho que eu estou vivendo, ele representa só uma fase da minha vida. Ele representa só uma fase de tudo aquilo que eu sou. Ele representa um pequeno momento onde eu estou, porque eu preciso resolver algo, eu preciso servir, eu preciso cumprir um propósito, uma missão. Mas a minha vida não se define somente nesse pedacinho, a minha vida é um todo. Maravilha. Morri? Não morri, porque não existe mais morte. A morte não existe, Jesus já está vencido. O que morre? Né? Eu vou me desprender dessa matéria quando chegar num determinado momento, então... Isso é o que todo mundo chama de morte. Então, essa é a morte que eu vou ter, mas morte não tem, não existe, porque eu não morro. Ah, legal. Então, eu já evoluí. Então, já não estou mais nesse estágio de dormência. Eu olho para o outro e eu acho que o outro é o outro e eu sou eu. Ó, você cuida da tua vida, se vira aí, que eu estou aqui cuidando da minha vida, eu estou me virando aqui. Então, eu ainda estou dormindo. Por quê? Porque somos um. Somos todos um, fazemos parte de um grande corpo. E quando eu penso no outro, como eu penso em mim mesma, eu estou fazendo bem para o outro, estou fazendo bem para mim também. Porque tudo que eu faço no egoísmo não me favorece. Às vezes a gente fala, nossa, que pessoa egoísta, que pessoa não sei o quê. Ai, tomara que essa pessoa fale, tomara que essa pessoa perde não sei o quê, tomara que não sei o quê, tomara que tropece e quebra o dedo. Então, a gente, às vezes, faz isso, né? Mal sabe a gente que quando a gente está mandando, tem uma paredona bem grande lá, que é aquela parede que quando a gente manda, bate e volta, só que não volta como a gente mandou, né? Igual criança, a gente brincava no sítio, a gente gritava de um lado, né? E aí a voz ia lá para o outro lado, aí voltava, né? A gente gritava, oi! Aí a voz voltava, oi, 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 oi. Voltava 10 mil vezes oi, né? Então, quando a gente está nessa consciência adormecida, eu estou falando mal do outro, eu estou querendo que o outro se ferra, eu estou querendo que o outro, enfim, eu estou achando que é para o outro isso, e não é. É como se eu estivesse mandando, bateu na parede aquilo que eu mandei uma vez, voltou, igual bolinha quicando. Aí volta para mim. Aí a minha vida não vai para frente, aí eu não saio do lugar, aí eu entro naquele processo de densidade, né, que é de... Ai, meu Deus. Inveja, né? Porque daí eu começo a olhar e vejo que todo mundo tem, eu não tenho. Eu vejo que todo mundo faz, eu consigo fazer. Eu vejo que todo mundo, né, evolui na vida, eu não consigo evoluir. Eu não sei por que isso está acontecendo. Por quê? Porque eu estou dormindo, né? Eu estou no estágio da dormência. E quem está no estágio da dormência, eles se comportam dessa maneira e eles não percebem que isso pode ser mudado. E quando alguém chega para alguém que está nesse estágio de dormência e fala, cara, olha, essa não é a solução, isso que você está falando por outro vai voltar para você, e ainda cria um atrito, porque quem está nesse estágio de dormência tem um comportamento reativo, a pessoa é reativa.
ela vai brigar com você, ela vai querer impor a ideia dela, gente, a qualquer custo. Ela vai ser a pessoa certa em toda e qualquer situação, você nunca vai ser certa, ela sempre certa, ela que acerta tudo, ela que sabe tudo, ela que faz tudo, ela que não sei o que tudo, né? Aquela pessoa reativa, aquela pessoa teimosa, aquela pessoa que nem se a gente joga um tijolo na cabeça, ela acorda para a vida, né? E, literalmente, o processo é acorda para a vida, a gente tem que acordar para a vida. Só que, graças à grande lei, situações vão acontecer na vida dessa pessoa. E ela vai precisar despertar, porque todos estão aqui, a gente cai, né? Eu acho que o impacto de cair aqui é tão forte que a gente desmaia, fica desmaiado na vida, né? A pessoa cai, né? No sentido literal de falar, ela vem aqui para este plano, ela entra neste plano adormecida, e ela não vai permanecer adormecida porque a grande lei vai trabalhar a favor dela. Então, vai mandar situações para a vida dessa pessoa. Vai mandar situações. E quando a grande lei começa a mandar situações para a vida dessa pessoa, essa pessoa consegue subir um degrauzinho. Ela consegue ir lá para o segundo degrau, que é o estágio do desafio. Né? Então, o que é isso, estágio do desafio? Eu estou passando meio que rápido, né, gente? Mas fiquem tranquilas que a aula fica gravada. Depois que eu concluir esse e-book, eu mando para vocês também, para vocês ficarem com o material aí, que é um material riquíssimo para a gente ter, né? Mas depois também tem momento para a gente perguntar, tirar dúvida, né? E bater um papinho aqui. Vamos lá para o segundo estágio, que é o estágio do desafio. Nesse segundo estágio, como eu falei, a gente vai cair aqui dormindo, a gente vem dormindo, mas não é o objetivo que a gente permaneça dormindo, né? O objetivo é que todos despertem. O objetivo é que todos acordem. O objetivo é que todos encontrem o caminho, a verdade, a vida. Então, esse é o objetivo. Então, a gente tem a grande lei que trabalha, né, a nosso favor. E, para isso, como a gente está no adormecimento, a gente está na inconsciência, a gente está na reatividade, a gente está literalmente na ignorância da vida, ignorância no sentido de não ter o conhecimento daquilo que é, a grande lei vem, né, que é a misericórdia. Então, ela vem. Como que ela vem, gente? Ela vem com uma situação. Ela vem, deixa eu pegar aqui. Eu não escrevi isso. Não escrevi, mas eu falo. Não imprimi, escrito está. Ela vem ali com uma perda, né? Uma perda de pessoa na família, uma perda de emprego, uma perda de um membro do próprio corpo. Ela vem com uma separação, ela vem com um adoecimento, ela vem de forma, gente, que a gente não tem mais como ficar empurrando com a barriga, de maneira que a gente não tem mais como não olhar para aquela situação, porque ela está doendo tanto que a gente não tem como não olhar. Porque, querendo ou não, várias situações já vão vir acontecendo ao longo do processo de existência na nossa vida. Vão vindo, só que a gente é expert em dar um jeitinho nas coisas. Né? A situação vem, a gente acha que dá um jeitinho, a gente dá uma escondida ali. Outra situação vem, a gente toma um remedinho. Outra situação vem, a gente vai para o psiquiatra. Outra situação vem, a gente vai dando nossos jeitinhos, né? A gente vai dando os nossos paliativos para as situações. Então, precisa vir a grande lei a nosso favor para nos trazer para o segundo estágio, para a gente poder sair daquele processo inconsciente que a gente está. Porque aí, quando vem uma situação dessa, que causa em nós um desconforto tão grande emocional, um desequilíbrio, na verdade, né? Tão grande emocional, que a gente vai querer saber, a gente vai querer resposta, né? Então, a gente começa a ter os porquês, né? A gente volta a ser criança, né, para Deus. Ai, Deus, por quê? Ai, por que em mim? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que com a minha família? Por que não sei o quê? Por que com o meu cachorro? A gente começa a fazer os porquês. E os nossos porquês, eles têm resposta. Todos os porquês têm resposta, né? Então, a gente começa a ter flashes, né, de luz que vai nos direcionar um caminho ou outro. Às vezes é um terapeuta que você acha que te traz essa consciência, às vezes é um processo, né, um encontro religioso, às vezes, algum lugar você vai porque você está sendo direcionada em resposta aos porquês que você começou a fazer ali. Porque você precisa
encontrar uma resposta, você precisa encontrar uma saída, você precisa ter uma solução. Você precisa disso. A tua esperança se volta para isso agora. Mesmo que na tua concepção você percebe que não há mais esperança. Mas nós buscamos esse porquê, porque esses porquês, eles já vêm em nós. Esses porquês fazem parte do vazio interno que a gente sente, que quando a gente vem aqui, já nasce em nós, que é o vazio da necessidade da busca. Se eu não vou sozinha, se eu não vou por amor, se eu não vou na obediência, eu tenho que ir na dor e no empurrão, né? Eu tenho que ser empurrada para eu descobrir esse propósito maior na vida, que não é permanecer dormindo, né? Então, as situações vêm. E muita gente, muita gente, se vocês forem conversar com pessoas, né, que já viveu um certo tempo na vida, vocês vão perceber que essas pessoas sempre têm uma história para contar. E essa história que essa pessoa tem para contar é uma história geralmente de superação e provavelmente ela vai estar fazendo alguma coisa ali na área daquilo que ela se superou. Ela se cura ali naquele processo e ela leva isso adiante. Eu tenho falado com várias alunas, que a gente agora começa com as aulas da formação em psicanálise, né? Eu tenho falado com várias alunas. Gente, maioria, eu já viveu uma situação na vida e elas foram levadas para esse caminho da terapia para ajudar outras pessoas. Então, quando a situação vem, quando a situação acontece, a situação está me levando para o meu propósito, a situação está me levando para eu despertar, para o meu caminho, para a minha missão, para aquilo que eu estou aqui na vida para cumprir, né? Então, por isso que eu chamo. E, gente, esse nome aqui, você vai falar, nossa, onde que está isso? Que eu quero saber mais sobre isso. Talvez se ache em alguns outros lugares. Meio que parecido, talvez, porque alguém me perguntou, né, Eliane, isso é igual os 5 estágios do luto? Eu falei, olha, é meio que parecido, mas a gente vai tratar de um outro assunto, porque esse assunto aqui é daqui, é nosso, é daqui da faculdade, né? Veio aqui, ó, direto para a gente, está vindo direto da fonte para a gente. Então, esse conteúdo aqui você acha aqui. Né? Tanto que eu vou montar o e-book para mandar para vocês, aí já fica uma coisa registrada para a gente já poder espalhar. Mas esse aqui é daqui, tá? Então, vocês não vão encontrar a teoria desses estágios em outros lugares. Vão encontrar os assuntos, porque muita gente fala de evolução, muita gente está falando, né, da verdade, tem muitas pedras clamando por aí, né? Mas nesse modelo é só aqui que vocês encontram, né? Então, vamos lá. Aí a gente escuta, né, as pessoas falarem que querem sempre fazer algo naquilo que ela foi curada, sempre levar aquilo adiante, né? Tem bastante que também querem só pela formação para trabalhar com, mas tem gente que quer ter um conhecimento maior, né? Então, essas situações, gente, é muito importante a gente entender. Quando a situação vem para a nossa vida, ela não vem para nos matar. Ela não vem para nos derrubar. Elas não vêm para nos ferir. Elas vêm para nos curar, para nos dar vida e vida abundante. Né? Nada vem para a morte. Por quê? Porque eu já passei do estágio 1 ali, da dormência. Eu já despertei que a morte não me mata mais. Não existe morte. Existe, né? Sair do carro, o carro ficou lá. Né? Mas eu permaneço, eu continuo, porque eu sou imagem e semelhança, eu sou eterna, né? Então, a pessoa, ela precisa só ter essa consciência, porque quando a gente tem essa consciência, a gente consegue mudar, né? Girar o dial ali da nossa frequência e entender, nossa, tá vindo porque tem algo para me dizer. O que eu tenho que aprender com isso? Peraí, onde que eu não evoluí ainda? Em que parte da minha vida que eu permaneço dormindo? Onde que eu preciso despertar? Porque essa situação está acontecendo na minha vida. O que essa situação está querendo me mostrar? Que direção que eu preciso mudar? Qual é o caminho que eu preciso tomar? Onde que eu estou indo que não é legal, que não é para eu estar, que não faz parte do meu propósito aqui na Terra? Então, a gente consegue ir despertando a consciência para o ser que a gente é e tomando as rédeas na direção que a gente precisa estar. E os desafios, gente, eles são incríveis, porque se você consegue dar um jeitinho nos desafios menores, aí eles vão graduando, sabe, na vida da gente, eles vão graduando, eles buscam reforço, até que a gente acorda. E quando a gente acorda, que a gente percebe, a gente evolui.
Só que antes disso, a gente vai para o terceiro estágio, né? Antes de evoluir, a gente vai para o terceiro, porque daí esse é parecido lá com o estágio do luto, porque no estágio do luto tem a negação. A gente vai negar, né? Como sempre a gente vai negar. E por que a gente vai negar o problema? Vocês sabem por que a gente nega o problema, gente? A gente nega o problema porque o problema dói. E tudo aquilo que dói a gente não quer. Tudo aquilo que dói, não gosto. Não me faz bem. Eu quero sair da dor. Não estou nem aí com o problema. Eu quero me livrar desse problema. Então, tudo aquilo que dói a gente nega. Nega e nega mesmo. A gente nega. E depois a gente nega por orgulho. Depois a gente nega por raiva. Depois a gente nega por resistência, porque eu não aceito isso acontecer na minha vida. Eu não aceito você me deixar, eu não aceito você não me querer, eu não aceito que você não me ama mais, eu não aceito que eu não sou... Enfim, a gente fica nessa briga. E quanto mais a gente fica nessa briga, lembra que eu falei que quanto mais resistência a gente coloca, maiores as situações precisam vir para a nossa vida, porque elas precisam vir na medida que a gente consiga dar atenção para elas. Então, quanto mais resistência eu coloco, mais as situações vão aumentando. E quando as situações aumentam, que eu vejo que eu não tenho mais força para lidar, eu adoeço. E aí eu entro aqui no quarto estágio. Eu adoeço. Adoeço porque até então era só uma coisa fora de mim, né? Era uma situação fora, uma questão fora, uma pessoa que foi embora fora, uma pessoa que morreu fora, não sei o que fora, não sei o que fora. Era tudo fora até então. Mas aí, na minha resistência, começa em mim. Porque eu vou criando, a partir da forma que eu penso a minha situação, o próprio adoecimento no corpo, né? E aí a gente entra na aula passada, como a gente adoece. Lembra que eu já falei sobre essa aula? Então, a gente entra nesse processo. E aí, quando a gente adoece, aí já não tem mais o que fazer. Ou você espera a morte, ou você desperta, ou você acorda, né? Ou você desperta e entende que os remédios não podem curar esse problema que está na alma, e você vai buscar uma ajuda mais especializada no sentido de te levar a uma evolução mais completa, ou você vai ter que deixar o carro, né? Você deixa o carro. Há um processo, né? Finda-se, né? Um movimento aqui finda-se. E aí finda-se de modo que eu não cumpri o que eu tinha que fazer. Eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu não andei na direção que eu tinha que andar, eu vim para isso, mas eu não servi aquilo para o qual eu vim. Né? Aí depois é outra história. À medida que a gente vai caminhando aqui, a gente vai graduando também nessas compreensões. Tá? Só que aí, vamos supor, gente, que eu tô naquela, né? Não tenho mais nada a perder. Né? Que foi o meu caso. Quando eu cheguei no fundo do poço, no fundo mesmo, na lama, que já estava afogando na lama do poço. Porque o poço faz uma lama no fundo, né? Se fosse só um fundo tranquilo, mas tem uma lama no fundo do poço. Quando eu já estava me afogando na lama do fundo do poço, eu falei, alguma coisa tem que vai me tirar dessa situação. Não é possível que eu estou aqui para nada. Não é possível que eu estou aqui para essa forma de vida de só tristeza, de só dor, de só tudo, né? E aí, quando eu dei eu tive esse movimento de... Como que eu posso dizer? Que nome que eu posso dar para isso? De chega, sabe? Chega, eu não quero mais isso. Deve ter alguma coisa melhor do que isso. E, de fato, tinha, gente. Tinha eu mesma. Eu tinha. Então, acontece o quinto estágio, né? Porque quando a gente aceita, a gente muda. Quando a gente aceita... Opa, mas espera aí, aceitar o quê? Aceitar que eu não sou amada, aceitar que ninguém me quer, aceitar que eu sou feia, aceitar que eu sou rejeitada, aceitar que eu não sei... Não, gente, não é aceitar nada disso, porque quando você aceita, aí você está se afundando ainda mais, porque você está no vitimismo. Né? Aceitar que eu tenho um propósito maior, eu não nasci para viver tudo isso por nada. Eu não passei por tudo isso por nada, eu não vivi, eu não sofri tudo isso por nada, deve ter algum propósito nisso. Deve ter algum propósito. Então, quando a gente dá esse aval, né, para Deus, esse sim, né, deve haver, eu estou querendo saber o que mais que tem. E hoje eu falava com uma paciente na clínica sobre isso, quando a gente dá esse movimento, a gente fala, não é possível, eu quero saber, deve ter mais. Então, é como se a nossa voz ecoasse no alto
E aí fala assim, olha, ela tá lá, ela tá querendo, agora ela acordou, ela despertou, vai lá, vai lá, vai lá. Né? Então vem um exército me ajudar, um exército me fortalecer, um exército me resgatar de lá daquela lama que eu tô afogando, porque eu tô afundando. Aí eles vêm, gente, como eles vêm? Eles vêm numa fala, eles vêm numa leitura, eles vêm numa oração, eles vêm numa meditação, eles vêm. É só a gente querer isso para a nossa vida. A nossa vida muda, mas a gente só muda quando a gente desperta. Quando a gente permanece dormindo, não tem como mudar, não tem como ser diferente. Por quê? Porque eu estou ali, ó, na ignorância. A minha mente, ela está enrijecida, ela está engessada. Não tem como vir. Não chega, é como se fosse um capacete aqui, ó. Até chega aqui, só que bate e volta, bate, não entra. Por quê? Porque a minha mente não tá desperta para isso, não tá. Né? Igual a gente passar 10 mil vezes na mesma rua e tem lá um determinado comércio ali naquela rua e eu nunca vi aquele comércio. Só que, de repente, eu preciso de algo que tenha naquele comércio. Alguém fala, nossa, lá naquele lugar tem. Eu fico perguntando, eu pego o endereço, não sei o que, e olha que já passei 10 mil vezes. Quando eu chego lá, eu falo, nossa, passo aqui todos os dias e nunca vi esse lugar aqui. Por quê? Porque minha mente não estava despertada, porque aquele lugar não estava precisando de nada dele ainda. Então, a gente precisa despertar a nossa mente para aquilo que a gente precisa. E o que a gente precisa? Despertar. Né? Parece, ficou engraçado, mas é isso. A gente precisa abrir a nossa mente para o despertar. O despertar, gente, é trazer luz para a nossa consciência, é tirar a trave do olho, é rasgar o véu e descobrir quem a gente é e saber que não tem situação maior na minha vida que eu não dou conta de lidar, e essas situações é porque precisa... Gente, olha que coisa linda. Não tem situação maior que vem para a nossa vida que a gente não dá conta de lidar. Então, não importa o quanto eu fico no adormecimento, as situações não vai me matar, não tem como. Ela vai vir e eu vou dar conta de lidar. E aí, quando a gente entra nesse processo de aceitação e a gente entra na mudança, as coisas vão parar de acontecer na nossa vida? Não, não vão parar, gente. A gente vai ter a mesma casa, os mesmos filhos, o mesmo marido, o mesmo cachorro, o mesmo tudo. O que vai mudar? Aqui, ó. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu mudei. Eu mudei. Eu não estou mais adormecida. Eu não durmo mais. Eu já despertei. Eu já atendi o chamado. Desperta tu que dorme de entre os mortos. Por que está escrito isso? Desperta tu que dorme de entre os mortos, gente. Porque quando a gente está na dormência, então sim, a gente está morto. Mas morto para quê? Morto para a nossa consciência. Nesse tempinho aqui, ó, a gente permanece morto. Né? Então, as pessoas têm tanto medo de morrer, esse morrer que elas chamam, né? Que mal sabe que já estão mortas. Que doido isso, né? Então, a gente precisa despertar. E despertar é acordar para quem a gente é. Quando a gente desperta para quem a gente é, então a gente faz a escolha certa. Então, a gente escolhe por aquilo que nos fortalece, a gente escolhe por aquilo que nos conduz na direção que a gente precisa estar, a gente escolhe por viver na luz, a gente escolhe por andar sem medo, a gente escolhe por viver de maneira abundante. Porque é tudo uma escolha, essa escolha tem que ser feita por mim, por você. Porque quem é que tem arbítrio? Eu tenho o meu arbítrio, e você tem o seu, cada um tem o seu arbítrio. Né? Então, a gente precisa despertar para que a gente possa viver, e viver de maneira plena e abundante, porque estamos aqui para viver dessa maneira. Agora, se a gente não desperta, a gente vai entrar nesse processo através da dor, porque situações vão vir para me desequilibrar, para me tirar do prumo, para me tirar do eixo, para me dar um chacoalhão, para me fazer andar. Eu digo, né? O desconforto, ele faz a gente andar. Se eu estou sentada aqui nessa cadeira e eu sinto um desconforto, tem uma mola aqui me incomodando, eu vou terminar o mais rápido possível porque eu quero sair daqui. Está me incomodando. Eu não quero permanecer, não quero continuar aqui. Né? Agora, se está confortável, eu fico aqui até amanhã, fico falando, vocês ficam me ouvindo. Né? Então, a gente precisa entender que tudo que nos traz desconforto é um aviso para nos despertar, para fazer a gente acordar, para fazer a gente sair do lugar. Tudo aquilo que dói não é para me matar, é para me trazer vida. Eu escolho. E a Bíblia fala, né? Escolhe a vida para que vivas. Se a gente não está escolhendo a vida, automaticamente a escolha é a não vida. Né? A escolha sempre acontece de uma maneira ou de outra. Certo, gente? Dúvidas, perguntas?
questionamentos. Sempre sou eu que causo os problemas, e as mesmas situações se repetem para que eu possa achar onde eu estou errando e mudar isso. Ó, imagina que você é uma aluninha lá da quinta série, e eu sou sua Certo. professora. Eu te dei uma prova, e essa prova ia te passar de ano. Só que você fez a prova. Às vezes você nem fez a prova, às vezes você não faz a prova, mas às vezes você faz, mas você não atinge lá o essencial para passar de ano. Aí o que eu faço com você? Me reprova. Eu te reprovo para Me você faz fazer de passar novo. É, novamente. exato. Então, a situação, quando ela vem para a nossa vida, ela vem, né, para nos provar naquilo que a gente precisa aprender com ela. Se a gente não aprende, ela precisa ficar recorrendo. Ela volta e volta e volta e volta. Daí a gente fica naquela, nossa, gente, isso de novo, parece que isso não para nunca na minha vida, né? Então as situações elas se repetem. Às vezes elas se repetem igual, às vezes ela se gradua. Ela vai se graduando, depende do tamanho da minha resistência. E o graduar dela, às vezes, vem outra situação mais terrível. Quando você acha que resolveu uma, você fala, nossa, eu achei que tinha resolvido aquela, agora vem uma pior. Às vezes você não resolveu, não da maneira que precisava ter resolvido. Porque se você toma um remédio, como eu falei, né? E, gente, só me entendam que eu não sou contra remédio. O remédio ele é importante no momento que você está em crise para te tirar da crise. Mas saiu da crise, vai buscar entender a raiz daquela crise. Por que aquele negócio veio, por que aquilo aconteceu. Então, se veio a situação, né? A situação é um recado, ela vem para mim. E eu tomo um remedinho para eu mascarar ela, para eu dar um sossega-leão nessa situação. A situação sossega por um pouco. Depois ela vai retornar, porque o efeito do remédio não dura para sempre, a menos que eu fique a vida inteira, né, ali naquele processo de remédio, 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 que muita gente faz. Então, ela vai terminando o tempo dela, porque é como se fosse uma carga de download, né? Ela vai terminando o tempo dela. Ali, terminou o tempo dela, a desconexão, o espírito sai, né? A morte, como a gente diz, né? A desconexão. Só que é uma desconexão como? A pessoa foi, já cumpriu o que ela precisava cumprir, fez o que ela precisava ter feito, porque a gente não está aqui à toa, a gente está aqui porque a gente tem algo para cumprir aqui. Não cumpriu? Então, ó, descansa um pouquinho que você tem algo para fazer que você não resolveu ainda. Mas a gente entra nisso num outro momento, tá? Não vou causar em vocês aí uma expectativa maior, porque esse assunto daqui um pouquinho mais para frente. Tá? Mas ela vai se repetir, a situação vai se repetir quando a gente fica resistente. Ou quando a gente tenta, né, mascarar ela. Porque o que é a situação? A situação, ela é um servo. Olha que coisa estranha, né, de se falar, mas a situação nos serve. Ela vem para nos servir. Ela está trabalhando a nosso favor. Ela trabalha para a gente. Ela quer que você resolva ela. Eu te causei mais confusão, você me entendeu? Não, eu te entendi. Eu tô só pensando aqui na minha cabeça as situações que eu tenho que já são diversas vezes que acontece, para ver o que eu estou fazendo de errado, que elas estão sendo recorrentes. Ó, às vezes, sair da situação e fazer essa pergunta é bem bacana, porque às vezes você deve estar se fazendo essa pergunta dentro da nuvem, né? Sai da nuvem, peraí, deixa eu ver o que essa situação está querendo me mostrar. Porque dependendo da situação, a gente já sabe o que é. Eu não vou te perguntar aqui porque a gente está no aberto, mas se você me fala a situação, eu falo, olha, ela está querendo te mostrar isso. Tá? Toda a situação veio para nos mostrar o que a gente precisa olhar, e ela está direcionando. Porque se a gente veio para cá para andar nessa direção, mas a gente está fazendo o caminho contrário, então as situações vêm para me puxar para cá. Só que daí elas vêm onde? Elas vêm aqui na frente, ó. Ela é de cara, eu bato de cara com ela, elas vêm para mim de frente. Entende? Por quê? Porque elas precisam me fazer voltar. E como a situação ela não fala português, né? Português só a gente que fala, a gente precisa entender qual é a linguagem dela. E a linguagem dela é olhar para a nossa vida, para a nossa própria vida. E, de repente, a própria situação pode te falar, Suzana, né? Ó, situação, estou te vendo, você está aqui, ó, você veio de novo. Dessa vez eu estou pronta, me fala, o que eu tenho que fazer?
né? E aí a gente deixa aquele sentido. Você fez o jejum? Fiz. Ih, legal. Então, ó, a gente vai sentir aqui dentro. A gente vai sentir. E é só a gente dar, né, atenção a esse falar, dar ouvido a esse falar. Às vezes a gente não quer dar ouvido. Às vezes a situação, a resposta até vem, só que a gente entra no orgulho. A gente entra no orgulho. Não, coisa da minha cabeça isso. Né? Então, a gente precisa estar atento para isso. Então, o jejum vai te ajudar muito a ter essa clareza de percepção, de perceber o que você precisa ajustar em cada parte aí da tua vida. Porque a gente resiste aos problemas. Os problemas vêm, eu quero me livrar do problema. Só que se eu me livro do problema, eu não terei a minha situação resolvida. Né? Livrar do problema não é a solução, mas entender o que o problema está me trazendo é a solução. Né? Então, no meu caso, eu sempre tive uma busca muito intensa de espiritualidade mesmo, né? De buscar Deus, de querer Deus, de entender Deus, de saber quem é Deus, de saber de onde que eu vim, o que é fé, como que eu tenho fé. Então, toda essa busca eu sempre tive, e sempre foi muito íntegro isso dentro de mim, muito mesmo, muito. E aí eu passei a vida me enganando nesse sentido. Me enganando como? Querendo acreditar num molde que eu mesma fiz de religiosa e viver aquilo. Chegou no ponto que eu não conseguia mais sustentar aquilo. Não era verdadeiro, não era eu, né? Só que eu não saía daquele pé. Então, pela situação que me veio, algumas dos caminhos era esse. Era esse. Olha, você buscou isso a vida inteira, né? Isso está aqui para você, mas você não está indo para essa direção. Então, você precisou disso para você ter isso. Entende? E aí, quando a gente tem essa compreensão, a gente sai da resistência. Quando a gente sai da resistência, a gente cura tudo. Então, essa situação que eu acabei de relatar, ela veio, ela doeu muito, ela machucou muito, ela adoeceu muito. Só que quando eu tive a compreensão, ela foi cura. Ela foi cura para mim, foi cura para as pessoas envolvidas, foi cura para todo mundo. Porque eu entendi. E aí, como eu entendi, eu me curei. Como eu me curei, ninguém mais precisou se adoecer por minha causa. Entendeu, Su? Entendi. Entendi, sim. Na nossa cura, a gente vai curar muita gente. Na nossa iluminação, né, no nosso despertar, muita gente desperta junto com a gente. Porque a gente é um corpo. A gente não é separado, né? Nós somos um corpo só. Eu espero que essa aula tenha trazido uma consciência ainda maior, porque essa é a nossa busca, o nosso foco aqui, né? Escalar um pouquinho, cada vez mais, subir, né? Uma oitava cada vez, e ter uma grandeza de compreensão. Para quem fez o jejum, muita gratidão, né? Vocês terem feito esse jejum junto comigo, eu estive com vocês esses 3 dias. Para quem não pôde fazer nesses 3 dias, gente, o jejum tá aí, ó. Vocês podem escolher qualquer dia da semana, vocês podem escolher qualquer momento da semana. O jejum é extremamente importante fazer. E o exercício de respiração, que eu bato muito em cima desse exercício, gente, porque esse exercício é o alimento para o mental, tá? É o alimento pro mental. Vocês têm que fazer respiração consciente. E aquele exercício que eu passei de tampar, né? Tampa aqui e respira. Aquele exercício, ele turbina tanto o nosso corpo mental de energia que vocês não têm ideia. Né? Não precisa acreditar, só faz, né, que vocês vão ver a diferença. Não sei se vocês já conseguem perceber, porque hoje a nossa aula de número 16, não sei se vocês já conseguem perceber, quem está aqui com a gente desde o começo, essa questão de, nossa, em outro momento eu teria né, eu teria desabado com a situação, agora eu consigo lidar com a situação. Em outro momento, eu não saberia o que fazer, agora eu sei o que fazer. Em outro momento, eu entraria em crise, agora eu estou resolvendo de boa. Porque a gente vai ganhando essa clareza de mente, a gente vai ganhando essa força mental. E essa força mental vem da respiração. Só que a gente respira só uma vez por semana, que a gente está aqui junto, né, no comecinho da aula. Então, eu coloco lá os exercícios para vocês respirarem todos os dias. Respira de manhã, respira de noite. Aquele exercício de levantar as pernas, gente, ele é incrível, ele é maravilhoso. Vocês não têm ideia que as pessoas têm me mandado de depoimento daqueles exercícios. Algumas coisas eu posto, né, para vocês verem. Algumas não, mas eu recebo, né, eu recebo muito. Então, isso está motivando a gente a continuar aqui. Eu não sei como que vai ficar agora, se vai ser toda semana, porque começa as 2 aulas, né, da formação e da capacitação. Então, eu não sei como que a gente vai ficar.
Mas a gente vai ter aula, a gente sempre vai ter esse momento aqui, né? Não sei como que a gente vai ficar, mas vai ter. Oi, Ricardo. Tá todo mundo sabendo que vai ter, que vai começar as aulas da formação de psicanálise? Ou você chegou a conversar com as pessoas? Nossa, não falei, tô aqui, né, falando, vocês não sabem do que eu tô falando. Gente, para algumas pessoas eu já falei que a gente tem uma formação em terapia, né? Nós formamos psicanalista. Quem tem interesse de ser psicanalista, de atuar como psicanalista, ou de simplesmente te conhecer um pouco melhor e um pouco mais fundo no autoconhecimento de si mesmo, então esse curso de formação em psicanálise é para você, você pode fazer. É um curso que traz uma formação, né? E depois ainda você pode fazer a capacitação lá dentro e trabalhar e ganhar dinheiro e viver da tua clínica terapêutica. E a capacitação é para profissional que já é formado. Essa capacitação a gente já trabalha faz muito tempo já desde o começo da pandemia lá atrás. Então, a gente já trabalha com esse grupo de profissionais. Então, a gente capacita esse profissional, a gente estrutura ele, a gente traz todo um processo de crescimento na carreira, a gente traz uma questão de conhecimento ainda maior, a gente traz um preparo para esse profissional que ele não teve nas formações que ele fez. Então, a gente tem todo esse processo. Então, o que começa agora são essas duas aulas e são separadas. Uma turma é de formação e tem a turma de capacitação. Né? Então, aí tem aqui a turma da Faculdade da Alma. E tem 2 filhos, um gato, meu trabalho, a clínica, o atendimento físico, o atendimento online. Então, eu não sei como que a gente vai fazer para dar conta de tudo isso, mas a Faculdade da Alma, essa aula aqui, é a aula do meu coração. Então, a gente vai permanecer, só não sei como. Tá? Então, quem tiver interesse em fazer ou a capacitação, né? Acho que a gente não tem profissional aqui ainda, mas a gente tem pessoas que, de repente, se interessam em fazer a formação, né? Se tornar um psicanalista aí, um psicanalista de si mesmo, um terapeuta de si mesmo, um terapeuta da tua família, um terapeuta do outro, né? Então, esse curso, ele é para você e vai ser um curso maravilhoso, tá? Quem quiser saber mais, só me chamar, eu explico certinho. Nós são ali, eu explico os valores, explico o tempo de formação, tudo. Essa aula começa agora agora em novembro, tá? Essa de formação começa agora em novembro. E tem a farmácia da alma também, tá? Para quem só quer um up a mais, a farmácia da alma, ela traz isso, cheia de técnicas, ferramentas, protocolos que você pode fazer e curar a tua vida, tá bom? Curar a tua alma, curar a tua dor, te entender melhor, te conhecer melhor. Enfim, gente, aqui é o lugar para você se curar, né? Então, se você está aqui, ó, você está no lugar certo, tá bom? É uma alegria, como sempre, eu agradeço, tá? A atenção de vocês, o tempo de vocês, essa troca aqui é muito gostosa para mim, é muito rica para mim, e a gente continua juntas, firme e forte. Qualquer coisa eu anuncio lá no grupo, se eu não anunciar nada, segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, estaremos aqui, firmes e fortes, tá bom? Beijo para todos e todas aqui da faculdade. Abraço, gente. Até a nossa próxima aula.